Vamos estar orando pela vida dele. Nossa intercessora, irmã Elisângela, vem orar pela vida dele. Nossa intercessora, irmã. Só no caminho da aprendizagem. Vamos para usá-lo. A paz do Senhor a todos. Estendam todas as suas em sua mão aqui para o nosso irmão. Creio que a palavra que ele vai trazer será uma flecha do Senhor no nosso coração e que virá em direção do que nós temos pedido ao Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, aqui está seu filho, meu Senhor, que vem fazendo a sua obra, Pai, de forma incansável, para que possa trazer, Senhor Deus, ao necessitado as respostas, Pai, diante de Ti, buscando, Senhor Deus, na palavra a sabedoria que foi deixada para que nós seguíssemos para guiar nossas vidas, Senhor Deus. Que nós venhamos, Senhor Deus, a ouvi-la e que ela entre em nosso coração, Senhor Deus, e que faça morada, Pai. Ele é vaso de barro, Senhor Deus, mas Tu, Senhor Deus, é Criador do universo e pode todas as coisas. Por isso eu oro pela vida dele, Pai, que ele venha cada dia mais sentir mais vontade de estar na Sua presença, Pai, que possa vir, Senhor Deus, trazer a nós o que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, desde quando o Senhor me colocou aqui, a gente tem falado de coisas, né? Foi uma semana, uns meses de pregação sobre cura, né? Cura da alma, cura do corpo, a necessidade de a gente cuidar da nossa alma, do nosso corpo, porque tudo isso faz parte de uma cura. E os irmãos têm percebido que ao longo do tempo eu tenho falado de coisas, de batalhas, de situações que a gente tem vivido na nossa casa, lutas, batalhas espirituais, de santidade. E o Senhor tem nos levado a cada vez mais ao entendimento disso. A gente tem buscado entendimento. E hoje eu quero falar uma coisa que é bem específica, inclusive para a igreja. É chamado o espírito de Jezabel contra a igreja. O Senhor Jesus advertiu a sua igreja contra esse espírito em Tiatira. Por quê? Porque esse espírito ele faz se prostituir. Ele faz a divisão no meio da igreja. É um espírito de contenda que se levanta contra os irmãos, contra a igreja. Enquanto a igreja cresce, ela vai crescendo, as pessoas ainda recém-nascidas na presença de Deus não têm muito entendimento, inclusive até pastores. A gente vê em muitas igrejas mortas. Por quê? Porque o espírito de Jezabel entrou, e aí o pastor perdeu a visão espiritual, ele perde a visão de Deus, e ele começa só a pensar em riqueza, em prosperar, ele começa a pedir, ele começa a se orgulhar no seu coração, a vaidade começa a entrar. E esse espírito de Jezabel ele tem destruído muitas igrejas. Por quê? Porque ele entra sorrateiramente, ele entra bem devagar, ele sopra no ouvido das pessoas, ele sopra no ouvido. Uma vez que ele conquista o coração, ele começa a ser disseminado, e aí um fala com o outro, e um vai crescendo, daqui a pouco a igreja se racha. Uma igreja rachada é uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus. Então, outras pregações a gente tem falado sobre batalhas que você passa na sua casa e na sua vida. Hoje eu vou falar de uma batalha específica para a igreja, mas isso também acontece na nossa casa. Por quê? Quando uma pessoa deixa o espírito de Isabel entrar no seu coração, se for um homem, é um homem machista, que quer sempre diminuir a mulher, que quer dominar a sua família de forma com punho forte. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que o homem tem que amar a sua mulher. A Bíblia fala que o homem tem que cuidar dos seus filhos e não provocá-los. Paulo vai dizer isso. Ao mesmo tempo, quando entra no coração da mulher, ela fica uma mulher revolta.
ela se revolta contra tudo. Ela se revolta contra o marido, ou seja, ela se revolta contra a autoridade de Deus. Ela se revolta contra a igreja. Ela deixa entrar no seu coração o espírito de contenda. E ela começa a ver problema na liderança. Ela começa a falar mal da liderança. Por quê? Porque entrou no coração dela a insubmissão. Então ela não vai ouvir o marido e ela não vai ouvir os líderes. Por quê? Porque ela se revolta contra isso. E é justamente o que acontece quando esse espírito de Jezabel ele entra na igreja. E eu tenho que falar, e o Senhor tem me falado, a gente precisa ficar alerta a todo momento. Irmãos, eu não concordo com tudo que o pastor também não concorda com tudo que eu penso. Mas uma coisa eu sei, andar em obediência. Andar em obediência. Então você pode ver, uma vez que esse espírito entra na igreja, a igreja racha, ela se divide. Vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras. Reis, 1 livro de Reis, capítulo 16. Versículo 29. Primeira Reis 16, versículo 29. Amém, irmãos? Se Deus quiser, até a semana que vem, a gente vai conseguir colocar, espelhar aqui para todos poderem ler rápido. Mas não vamos deixar de trazer essa Bíblia. Tem gente que fica, não, já está lá no espelho lá, vou ver lá e não vou precisar levar minha Bíblia. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Orim, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Orim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa, andar nos pecados do seu antecessor, Jeroboão. Acabe foi mais longe, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste a Deus Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Amém. Deixa a sua Bíblia no banco. Vamos orar em nome de Jesus. Dê a mão ao seu irmão aí. Vamos fazer uma corrente de fogo neste lugar. Aleluia! Eu já estou sentindo na presença de Deus. Glória a Deus. Glória. E o Senhor vai visitar corações neste lugar. Glória. E se algum espírito de Jezabel se levantou contra este lugar, ela vai cair agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de... Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. O Espírito do Senhor está neste lugar. Deus Santo. Senhor, agora derrama o teu fogo sobre este lugar, Pai. Toda mente, ó Pai, cativa, Senhor, neste lugar, ó Pai, vem cair por terra, em nome de Jesus. Que toda mente, ó Pai, coração, Senhor, venha alinhar agora com o teu propósito agora, Senhor. Senhor, todo
todo qualquer espírito, ó Pai, que tentar sobre a tua igreja agora, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, tu tem me dado coisas celestiais, ó Pai, para alimentar a tua igreja, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, a atenção agora, Senhor, de cada um, ó Pai, para que possa ouvir aquilo que o Senhor tem me dado pelas madrugadas, aquilo que o Senhor tem me discernido, ó Pai, nos montes, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem me preparado, ó Pai, para coisas espirituais, para alimentar a tua igreja, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, visita cada coração neste lugar, visita cada espírito neste lugar, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, entrar no coração de cada um neste lugar, e todo qualquer, ó Pai, fragmento de alma, Pai, que possa ter neste lugar, ó Pai, atrapalhando, ó Pai, que a pessoa possa, ó Pai, prestar atenção e ouvir a tua palavra, que seja jogada por terra em nome de Jesus. Abençoa, Pai, teu povo. Me dá discernimento, sabedoria, para capacidade, ó Pai, de transmitir aquilo que o Senhor, Pai, tem me dado, ó Pai. E obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor já fez neste lugar e pelo aquilo que o Senhor há de fazer neste lugar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 A Bíblia vai falar de uma mulher, de um rei, chamado Acabe. Certamente você já deve ter ouvido falar nele. Acabe é o rei que foi confrontado por Elias. Elias, um homem de Deus, que vê o pecado que a nação de Israel estava cometendo. E aquela mulher era tão ruim, e que ela perseguia os profetas do Senhor naquele lugar. E existem relatos em alguns livros que aquela mulher, ela perseguia tanto o profeta de Deus e dizia assim: se você negar esse Deus e me servir, eu vou te sustentar. E a Bíblia vai dizer que Elias entra diante do rei Acabe e diz: não vai chover segundo a minha palavra. E por 3 anos não chove. Meu Deus. 3 anos. Se 15 dias a gente fica desesperado aqui, imagine 3 anos sem chover. A seca que estava naquele lugar. E a Bíblia vai falar que começam a procurar Elias. Cadê Elias? Elias vai para Sarepta, vai ser sustentado por uma viúva. Mas o que acontece naquele lugar é a perseguição. Por quê? Porque aquela mulher obstinada resolveu mudar aquilo que era propósito do Senhor para Israel. Israel vinha de um aprendizado com o Senhor, conhecer a Deus. Davi consegue unificar o reino, mas por causa do pecado de Salomão, Deus, ele divide o reino em 2. E agora a tribo de Benjamim e Judá serve a um rei, e as outras 10 tribos vão servir a outro rei. Jeroboão era este rei que governava as 10 tribos, e ele é avô desse homem que a gente está falando, chamado Acabe. E Samaria, ela veio perpetuando o nível de iniquidade naquele lugar. E o Senhor sempre falava com Samaria. E existia um profeta que ia a Samaria, e também um profeta que falava em Judá. Se você for ver nos livros de reis, você vai ver que sempre é um profeta falando em um lugar e um profeta falando em outro lugar. Obadias também é da mesma época de Elias. Mas em Samaria acontece algo que choca aquela nação, que é a perseguição aos profetas do Senhor. E a gente vai ver que Elias some e aquela mulher começa a perseguir, começa a matar.
E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias nós seremos perseguidos. A Bíblia vai falar de uma tribulação de 3 anos e meio, após os cristãos serão perseguidos. E a gente tem visto cada dia mais essa perseguição. Antigamente era só lá na Ásia, agora também na Europa, agora também na África, agora aqui na América do Sul, em Cuba, em Guatemala, na Colômbia. Cada dia mais a perseguição está chegando. Você não pode mais falar a verdade. Se o pastor não obedecer a lei e não casar abominações na igreja, ele vai ser perseguido e preso. Se você falar no altar aquilo que a Bíblia condena, já tem gente sendo perseguida. A imprensa, ela divulga, o governo persegue. Ou seja, não é diferente daqueles dias. Por quê? Porque os profetas do Senhor estavam sendo calados por uma mulher. E Obadias, que era servo do rei, ele vai chegar a Elias. Por quê? Porque estão procurando Elias. Aí o Senhor fala com Elias: vai a Acabe, porque agora eu vou mandar chuva. 3 anos, irmãos, sem chuva. E o Senhor fala com Elias: vá, eu vou mandar chuva. Então Obadias, ele encontra Elias. E ele fala: Elias, eu tenho guardado profetas de 50 a 50, porque eu também sou servo do Senhor. E os profetas estão numa caverna escondido. Olha, irmãos, pensa. Pensa. Se você confessar a Deus, você é morto. Agora, se você não confessa a Deus e aceita Baal como teu Senhor, eu vou te sustentar. Você já pensou nisso? Você tem visto isso? Você tem visto isso na sociedade? Não precisa estudar, não precisa buscar conhecimento, porque eu, governo, vou te sustentar. Eu vou cuidar de você. E aí o que você faz? É o celular, é a televisão. Eles estão tirando o teu conhecimento. Eles estão tirando a sua capacidade de conhecer ao Senhor e a sua capacidade de conhecer as coisas. Para quê? Para dizer: eu te alimento. Tem um livro que eu gosto, que é o Emburrecimento Programado. Quem puder ler. A intenção é: vou emburrecer a população para dominar. Por quê? Porque se o emburrecimento eu não conseguir, eu persigo, porque já vai virar minoria. É por isso, irmãos, que a internet facilitou muito. Você consegue tantos livros na internet, mas tanta coisa também se levantou junto com a internet. Tantas brincadeiras, tantos memes, tanta capacidade de entreter. Ela aumentou tanto que hoje você está lendo o livro, o celular toca, você pega o celular, você distrai, você não consegue ler o livro. Eu estou falando isso por experiência própria. Porque mesmo a palavra que sai daqui, ela também bate aqui. O Senhor já me chamou a atenção uma vez na rodoviária, eu assim, e veio assim: por que você fica fazendo isso? Por que você não para ler a minha palavra? E a minha desculpa era: não, porque a tela do celular é pequena, aí fica ruim para ler a Bíblia. É só aumentar a letra. Eu ouvi assim mesmo. Aí eu aumentei a letra e comecei a ler a Bíblia. Irmãos, eu já tomei tanto aperto do Espírito Santo, tanto. Por quê? Porque ele fala uma vez, nítido e claro. Se você não ouve na segunda vez, ele vai falar um pouquinho mais baixo, até que o seu coração se endureça e você não consiga ouvir mais. Ontem eu estava indo para São Paulo. Tinha proposto no meu coração ir para São Paulo fazer algo no meu coração. No meio do caminho eu coloquei o fone e comecei a louvar, e eu ouvi bem claro: eu não estou nesse negócio. Eu falei: Jesus. Eu parei no meio do caminho e fiquei: e agora? Eu ouvi bem claro: eu não estou nesse negócio. Entendi. Peguei a minha esposa e voltei. Quando eu cheguei em casa, minha esposa: você não estava viajando? Eu falei: mas no meio do caminho eu ouvi o Senhor falando no meu coração que eu não estava nesse negócio. Aí ela olhou assim para mim, tipo assim: você é maluco?
Mas, irmãos, é nos detalhes que às vezes a gente entristece o Espírito Santo. Então Jezabel começou a perseguir. Por quê? Porque o espírito de Jezabel, ele persegue. Primeiro ele abate o rei. Por quê? Você quase não vê a figura do rei no reino. Você vai ver que é a figura de Jezabel. Porque ela corrompe, ela prostitui Israel com outros deuses, e além de prostituir, agora ela vai perseguir. Porque aquele que é profeta do Senhor, que não abre mão da santidade, que não abre mão do seu propósito com o Senhor, ela não consegue se prostituir, ela não consegue manipular. Então o que ela vai fazer? Ela vai perseguir. É isso justamente que ela faz. Ela manipula o rei. Ela força os profetas do Senhor a virarem profetas de Baal. E no final, aquele que busca santidade, que busca interação com o Senhor, ela começa a perseguir. Certamente, se você veio de alguma igreja, você deve ter visto isso. Pessoas que tentam manipular o coração da igreja, depois formar grupinhos e falar contra a sua liderança. Forma grupinho, fala mal da liderança, e depois, se a liderança não abre o coração, porque uma liderança alinhada com o propósito de Deus, ela começa a perseguir. Esse é o espírito de Jezabel. Divisão. E ela não vai deixar você adorar, ela vai te perseguir. Ela não vai deixar você entrar na aliança com o Senhor, ela vai te perseguir. Então Elias se apresenta a Acabe. Ele diz: vai, porque está vindo chuva. E depois disso, ele chega diante dos profetas de Baal e diz assim: vamos fazer um confronto. Vocês clamam ao seu Deus. Se ele descer fogo do céu, não existe Deus em Israel. E eu sozinho clamo ao Deus de Israel. Chama os seus 400 profetas em que Jezabel sustenta. Ou seja, essa mulher sustentava os seus profetas. E muitos daqueles profetas eram da escola de profetas, mas por causa da perseguição, abriu o seu coração e foi servir a Baal. Isso acontece na igreja hoje. Isso acontece na igreja. A igreja começa a multiplicar, vem logo no coração. A igreja está tendo dinheiro. Vou abrir a igreja para mim. Quantos ministros da palavra do Senhor, irmão, você deve ter visto por aí, que querem abrir igreja para ficar rico, que querem abrir igreja para tirar do povo, mas não conhece a palavra profundamente. E isso que acontece naquele tempo, irmão. E isso que a palavra de Deus diz que vai acontecer nos últimos dias. E nós estamos nesses últimos dias. Então tome muito cuidado com esse espírito de Jezabel que tem rondado as igrejas por aí. Por quê? Para que você não dê ouvido e o seu coração fique contaminado com isso. Glória a Deus. Então Elias, ele vai para o monte com aqueles 400 profetas de Baal, e ele sozinho. E eles começam a clamar. E eles começam a clamar. E eles começam inclusive a se cortar. Manda fogo, Baal. E é engraçado que Elias começa a rir e caçoar. Grite mais alto. Talvez ele esteja no banheiro. Talvez ele esteja viajando. Mas nada acontece. Eles clamam, mas nada acontece. Talvez você tenha clamado ao Deus errado. Talvez ele tenha tirado seu coração para coisas do mundo, e isso não tem mudado a sua circunstância. A Bíblia vai falar que Elias,
ele ajeita o altar. O altar já existia, ele é antigo, mas ele estava quebrado, estava desalinhado. Por quê? Porque não tinha mais gente para cuidar. Porque os profetas que eram do Senhor se prostituíram com Baal. Mas Elias é um profeta que não abre mão da palavra do Senhor. Ele não abre mão daquilo que o Senhor fez em Israel, daquilo que ele é em Deus. E a Bíblia fala que ele restaura o altar, ele pede água, faz um buraco em volta do altar, e ele faz uma oração curta. Uma oração curta. Ele pede fogo para que o povo lembre que existe Deus em Israel. E naquele exato momento o fogo desce, queima o ouvido e queima a água. Irmãos, 3 anos sem chover. Como é que Elias conseguiu água para jogar naquele lugar? Mas eu acredito que água devia valer ouro naquele lugar. 3 anos. 3 anos sem chover. Mas ele consegue água. Coloca em volta do altar. Ele clama ao Senhor. Para aquele povo, lembre-se. Senhor, para aquele povo, lembre que existe Deus em Israel. Aleluia. E o fogo do céu desce. Glória a E Deus. queima aquele altar. Aleluia, Senhor. E a Bíblia fala que Elias pega e mata os 400 profetas de Baal. Toda vitória que você tiver, vai vir um nível de perseguição maior. Toda vitória que você tiver, vai vir um nível de perseguição maior. O que aquela mulher fala? Se até amanhã eu não matar Elias, que os deuses me castigam. Elias conseguiu uma vitória diante do Senhor. Mas agora começou a perseguição. A cabeça de Elias. A gente enfrenta tudo, irmão. Mas a perseguição dói. A perseguição, ela faz a gente sofrer. Vamos ver, Reis capítulo 19. Vem comigo para a gente poder. Versículo 1. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Eu acredito que o rei foi lá dizer àquela mulher para ver se ela se convertia. Aconteceu que Elias foi lá, clamou fogo, o fogo desceu, os teus profetas não desceu. Acabe, eu acredito que o Acabe ali virou crente por alguns minutos. E ele vai lá contar para ela o que ela fala. Preste atenção, irmãos. Corações duros não se convertem com palavras. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aleluia. Meu Deus. O apóstolo Paulo diz também que o Deus desse século cegou para que não vejam a verdade do Evangelho e o poder de Deus. Aprenda uma coisa: toda pessoa que entrou aqui é porque a gente já guerreou nas regiões celestiais, já conseguiu para Jesus no coração. E quando ela entra aqui, ela já entra para receber. As coisas não têm acontecido aqui por acaso. As coisas têm acontecido aqui porque é uma igreja que tem orado, que tem buscado. É uma igreja que tem um coração, um propósito do Senhor. E quando você coloca no seu coração o propósito do Senhor, ele se alinha com céus e terra e as coisas acontecem. Aleluia. Então, se você pegar alguém da sua família, pegar alguém que você conhece, primeiro ore. Porque senão você vai estar entregando pérolas aos porcos.
E às vezes aquela situação que você está dizendo, talvez pode se tornar pior, como acontece aqui. Acaba e chega aquela mulher e diz: ó, Elias passou o serão nos teus profetas. E ela, com aquele coração duro, ela fala assim: até amanhã, se ele não morrer. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: que os deuses me castiguem se até amanhã, esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o que você mesmo fez com a vida deles. E a Bíblia vai falar que Elias ficou com medo, se levantou para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, ou seja, ele estava em Samaria, que é o reino de cima, e ele desceu para baixo, que é o reino de Judá. Normalmente a Bíblia vai falar o contrário, porque Judá fica na colina, né? Então quando desce saindo de Judá. Mas se você olhar, ver o mapa de Israel, Samaria ficava na parte de cima, e Judá e Benjamim ficava na parte de baixo, que é o reino de Judá. Ou foi dividido depois do reinado de Salomão. E ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Perseguição. Perseguição. Você aguentaria a perseguição, irmão? Você tem aguentado a perseguição na sua vida? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo estava lá em Atenas, e o apóstolo Paulo começa a pregar. E ele pregando, ele viu um coxo. Ele olha para o coxo e a Bíblia vai dizer, ele viu que ele tinha fé para ser curado. E o apóstolo Paulo diz: levanta-te e anda. E aquele coxo levanta. E as pessoas queriam levantar ele a deuses. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, eles estavam dizendo que era Saturno, e o outro companheiro do apóstolo Paulo, esse irmão, estava querendo levar Marte. E o apóstolo Paulo rasga as suas vestes, os dois, e fala assim: não, eles não são os deuses. Os deuses que eu estou pregando é o Deus que fez toda a terra, que fez o céu, que fez todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que acontece um alvoroço naquele lugar, e ele pega o apóstolo Paulo e eles batem. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo se caía como morto. Depois do milagre, vem uma perseguição. Depois do milagre, a perseguição. Então tome cuidado, porque a sua guerra não é contra a carne, nem contra a sangue. Mas o Senhor tem te preparado nesta geração, tem te preparado nesta igrejinha, para entender que a sua guerra, ela é vencida nas regiões celestiais. Ela é vencida através de muita oração, de rendição, de dependência ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele pede a morte. Ali, depois de uma vitória dessa, depois de uma palavra de uma mulher, ele quer se matar. Ele quer que Deus o mate. E o Senhor, ele cuida de Elias. E aí está o momento, Elias começa a ser preparado para ser transladado ao Senhor. Elias vai lá, unge Ageu como rei, e depois ele unge Eliseu como seu sucessor. E a Bíblia vai dizer que Ageu, ele toma posse dessa palavra. Ele estava no Egito e ele volta e ele começa a fazer a limpeza. E preste atenção, irmãos, o que acontece? Ageu, ele começa a avançar, ele começa a dominar o reino. E quando Jezabel vê Ageu chegando, o que ela vai fazer? A Bíblia vai falar que ela se pinta
ela se pinta, ela se veste de ouro, para tentar fazer o quê com Ageu? Persuadi-lo. Porque, como eu falei no início, é isso que o espírito de Jezabel faz. Pensou reiteradamente, tentando persuadir cada irmão. E ele começa, mas Acabe. Agora, eu quero você, Gil. Cuidado, irmãos. Cuidado com as igrejas que vocês vão. Cuidado com vozes que vêm a vocês falando mal dos seus líderes. Cuidado, irmão, com vozes que vêm até vocês tentando dizer coisas que não são verdade daquilo que você tem vivido nesta casa. Cuidado, porque esse espírito de Isabel destruiu muitas igrejas e ele vai tentar também neste lugar. Mas eu sei que aqui tem homens e mulheres santos que não se rendem à perseguição, não se rendem à palavra deste mundo, porque estão alinhados com o propósito do Senhor. Aleluia. E Ageu mata aquela mulher. E existia uma profecia que os cães iam comer ela. E isso acontece. Mas antes disso, o rei ele desejava uma vinha, a vinha de Nabote. E o rei olhava para aquela vinha e falava: nossa, aquela vinha é bonita, eu queria aquela vinha para mim. Isabel chega para ele e fala assim: simples, você é rei, vai lá e toma. O rei certamente deve ter aprendido alguma coisa, porque ele fala assim: não é assim em Israel, a gente não pode chegar lá e tomar as coisas. O que ela faz, irmãos? Ela escreve cartas como se fosse o rei. Ela pega o sinete do rei, cola nas cartas e ela envia para os anciãos daquela área de Israel, que era a cidade da vinha de Nabote. O que os anciãos fazem? Mata Nabote e toma aquela vinha para Acabe. Os anciãos aceitaram fazer coisa errada para prevalecer aquela mulher. Preste atenção, irmãos, o que você está fazendo. Não favoreça ninguém se não for a vontade do Senhor. Aleluia. Tome cuidado. Tome cuidado, irmão. Por quê? Porque a gente aprende aqui. Não tome nada de ninguém. Não fale nada de ninguém se não for o Senhor que colocou no teu coração. Mas a vingança do Senhor veio sobre aquela mulher. A vingança do Senhor, ele vem. Elias é transladado e Eliseu agora, o manto de Elias, assume aquele chamado profético. Então, igreja, precisamos ter atenção, precisamos estar atento ao espírito de Jezabel, que tem tentado roubar o nosso coração do alinhamento daquilo que o Senhor tem para nós. Apocalipse 2, capítulo 20, para terminar. Apocalipse 2 vai falar das 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. João, ele é transladado aos céus e o Senhor Jesus aparece para ele e envia as 7 cartas. E esta carta é a carta de Tiatira. Eu vou começar no 18 para você entender o que está acontecendo aqui. E ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as obras que você realiza, seu amor e sua fé,
seu serviço, e a sua perseverança e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela se adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. O que está acontecendo aqui? Uma mulher que se diz profetiza. E a Bíblia vai falar que nos últimos dias se levantarão pessoas segundo o seu coração, levantando comichão nos seus ouvidos. Levarão muitos. Levarão muitos para se segui-los. Então, irmãos, tome cuidado. E na Bíblia vai falar que essa mulher, ela praticava prostituição. O que é prostituição? É adoração a outros deuses. O Deus do dinheiro, o Deus da lascívia, o Deus da pornografia, todos os outros deuses que não o Senhor. Essa mulher levava homens a se cometer. E coisas sacrificadas a ídolos. O apóstolo Paulo vai dizer que o ídolo não é nada em si. E tudo que se oferece a ídolos se oferece a demônios. Ou seja, essa mulher estava corrompendo a igreja e desviando muitos. E Deus ainda deu tempo para que ela se arrependa. Eu posso dizer que Acabe foi o evangelista naquele momento, dizendo para ela: você não viu o que aconteceu lá no monte? Elias matou todos os profetas. Os seus profetas clamaram ao Senhor, o seu senhor Baal, e ele não fez nada. Mas quando Elias clamou e o fogo desceu, tudo mudou. E o povo agora está com Elias. Aquela mulher, ao invés de se converter, ela endureceu mais o seu coração. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com o espírito de divisão na igreja. Cuidado. Vamos quebrantar o nosso coração ao Senhor. Vamos dar o nosso coração ao Senhor. Vamos nos unir cada vez mais. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar pelos nossos líderes. Talvez não sejamos o perfeito o suficiente, da forma que você pense. Somos homens como Elias. Sofremos dores. Sofremos lutas. Vitórias e derrotas. Nós vamos inclinar o nosso coração, porque o Senhor é o Deus dessa casa. O Senhor Jesus é o Deus dessa casa. Aleluia. Glória a Deus. E só Ele, nosso coração, deve estar inclinado a toda ou qualquer obediência. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Seja como Elias. Lute até o Senhor te levar no céu. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Senhor, que a Tua palavra venha, Pai, de encontro a coração neste lugar. Senhor, que possamos sempre estar rendidos à Tua presença, Senhor. Senhor, que nosso coração esteja sempre obediente, Pai, à Tua palavra, Senhor. Joga por terra, Pai, todo qualquer espírito que se levanta, Pai, sobre esta casa.
Todo qualquer espírito tenta se levantar contra o nosso coração, ó Pai, contra os nossos liderados, contra o Senhor, nosso líder, Pai. Senhor, que o Senhor possa cada vez mais unir este lugar, ó Pai, como uma família, ó Pai, que o Senhor tem unido, ó Pai. E que corações e mente, ó Pai, estejam totalmente alinhados à Tua presença neste lugar. Pai Santo, Pai querido, que esta igreja, Senhor, receba cada dia mais uma porção, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para estarmos preparados, ó Pai, para as lutas, as perseguições, ó Pai, que tem surgido no mundo, Senhor. Mas não nos renderemos, ó Pai, ao espírito de Isabel. Não nos renderemos, ó Pai, ao espírito do mundo. Seremos, ó Pai, alinhados com a Tua presença, sofrendo perseguições e lutas, ó Pai. O nosso coração está esperançoso para aquilo que o Senhor, ó Pai, virá, ó Pai, nos céus e nos buscar. Nós cremos nesta promessa, Senhor, e nada nos tirar, ó Pai, esta promessa do nosso coração, para viver em santidade, ó Pai, para que nossas lamparina esteja acesa constantemente, Senhor, e o fogo do Teu Espírito, ó Pai, ardendo sobre o nosso coração. É o que eu te peço, ó Pai, toma este lugar, toma esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga comigo: Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, estou até sem palavra, né, hoje. Glória a Deus. Meu Deus do céu, foi exatamente a mensagem que tinha que ser pregada hoje. Você não imagina a perseguição que o pastor tem passado. Você não imagina. Que a igreja tem passado. A igreja está lá cheia de crianças lá em cima estudando. Amém? A igreja aqui repleta de pessoas buscando a presença. Ontem e hoje, muita perseguição, eu estava com a cabeça doendo, conversei com algumas pessoas, precisando de oração dos irmãos. Aleluia. Tem Jezabel em Julieta.